Continuando com a nossa sequência de atividades, né? Ainda falando de crianças brasileiras, fazendo a leitura, eu daqui com o livrinho, você daí com o seu livrinho. Você percebeu como as crianças que o seu grupo e os dos outros colegas de classe criaram para as crianças da ilustração da página anterior são diferentes? Na vida real, cada criança tem uma história só dela, diferente e única. Isso acontece no Brasil e em todos os lugares do mundo. Veja algumas fotos de crianças de diferentes lugares do Brasil, o que há de semelhante e diferente entre elas. Você está vendo aí que há crianças brincando. A primeira imagem mostra as crianças brincando de empinar pipa na praia de Ponta, no Mangue, em Maragogi, Alagoas, né? No outro lado, você vê meninas brincando de pular corda no povoado Lagoa de Boi, no município de Santa Luz, Bahia. Na imagem abaixo, você está vendo crianças brincando em Turmalina, de Jequitinhonha, em Minas Gerais, né? E do outro lado, você vê crianças Calapalô, da aldeia Alha em Brincadeira, que simula esporte olímpico, em Querência, Mato Grosso. Então, só pela imagem, você percebe que os tipos de brincadeiras de cada região do país são diferentes, né? Brincadeiras que nós brincamos aqui é diferente de brincadeiras que a gente costuma brincar, que as crianças de São Paulo, Rio de Janeiro costumam brincar, porque cada um tem uma cultura diferente, cada região do país tem uma cultura diferente, até a forma de falar, a forma de se expressar, né, é diferente. Cada pessoa com o seu sotaque diferente, é assim? Então você observa aí as imagens e vê que são brincadeiras diferentes de cidade para cidade, né? As crianças numa zona rural brincando de pular corda, a criança na praia brincando de empinar pipa, outras crianças na escola brincando, né, desse tipo de brincadeira que Tivonei agora esqueceu o nome, cavalinho, né, que é um tipo de futebol de jogo, né, um tipo de futebol de mesa, aliás. E do outro lado, que a gente sabe que é uma prática olímpica, que é o pular, que diz que é uma brincadeira que simula esporte olímpico chamada, aí diz Calapalô, né? Pular o arco, né? Pular a vara, vamos dizer assim. Então são regiões diferentes e que cada um tem a sua brincadeira diferente das outras. Quando você passa a folhinha, você vê, ainda continuando a leitura, os lugares onde as crianças brasileiras vivem são muitos e variados. Muitas crianças vivem na cidade, outras no campo ou na floresta. Umas vivem à beira-mar, outras no interior do país. No texto abaixo, Daniel Munduruku conta como é a infância do povo Munduruku. Esse povo indígena vive em sua maioria às margens do rio Tapajós, no estado do Pará, mas também estão situados nos estados do Amazonas e Mato Grosso. Eu vivo na floresta. Meu nome é Cabadarebu. Tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeiras. Assim é minha casa. Dentro dela cabe muita gente. Papai, mamãe, meus irmãos e irmãs, meus avós, tios e alguns primos. Quando existe um monte de casas juntas, nós chamamos de aldeia. Perto da aldeia tem sempre um rio onde a gente brinca. Essa é uma carta feita por Cabadarebu, né? Então, o numeral 1 vem fazendo a seguinte perguntinha. Leia o texto, depois responda. Onde vive Cabadarebu? E onde vive com sua família? Ele vive aonde? Hein? É uma interpretação de texto. Você faz a leitura, vai fazer a interpretação de texto e vai responder no numeral 1 no livro didático de História. Onde vive Cabadarebu? A segunda perguntinha é: a casa de Cabadarebu é feita de barro e coberta com folhas de palmeira? De palmeiras.
E a sua casa, como é feita, né? Então, você vai descrever como é feita a sua casa no numeral 2. No outro lado, a gente tem na página 27 outra leiturinha e outras questõezinhas que também vão ser respondidas hoje, tá certo? As crianças que vivem nas cidades geralmente têm pouco contato com a natureza, né? Pode ser que nunca tenham subido em uma árvore para colher uma fruta ou que nunca tenham tomado banho no rio. Geralmente as crianças que vivem nas cidades, elas convivem mais com paisagens modificadas, né? Aquelas em que o homem consegue modificar, né, as construções civis, os prédios, enfim. Já as crianças que vivem em ambiente rural, elas convivem mais com paisagens naturais, aquelas em que o homem não conseguiu modificar, né assim? Então, quando você observa as duas fotos, responda às questões. De um lado você tem crianças brincando em um condomínio, do outro lado crianças jogando videogame. Qual é a diferença entre a vida das crianças que vivem na cidade e a vida das crianças indígenas em aldeias? Por exemplo, a de Cabá. A de Cabá, né? Você vai fazer essa diferença aí, escrever qual é a diferença das imagens que essas crianças que moram na zona urbana, na cidade, costumam mais ver. São paisagens o quê? Naturais ou modificadas? E a de Cabá, né, as aldeias indígenas, ele é mais acostumado a ver paisagem modificada ou paisagem natural? Faça aí essa semelhança e responde lá na letra A do numeral 1. Na letra B, você realiza alguma das atividades retratadas nas fotografias? Então, você vai me dizer se você gosta de jogar videogame, se você gosta, se você joga, ou se você gosta de jogar bola, assim como se você mora em condomínio, né? Assim, você vai olhar para essas duas atividades e vai me dizer qual é a que você mais gosta de fazer. Se for outra atividade que não é uma dessas duas, você coloca mesmo assim na resposta da letra B, tá certo? E no numeral 2, escreva o nome de 3 brincadeiras de que você mais gosta. Então, esse é o nosso contato de hoje, né? E se a gente for interpretar a atividade de hoje, voltando o conteúdo à fala de direitos humanos e cidadania, a gente aqui falou do direito de quê? Hein? A gente aqui falou do direito de brincar. Cada criança tem direito de brincar do que gosta, do que quer, do que prefere, né assim? Então, Tia Ivoneide, espero que o seu direito de brincar nessa quarentena esteja sendo respeitado, certo? Então, Tia Ivoneide fica aqui mais um dia, termina aqui mais um dia com a satisfação de ter cumprido com aquilo que Tia Ivoneide planejou, desejando a você um ótimo final de dia abençoado e pedindo a Deus, por intercessão de Santo Antônio, São João e São Pedro, que esse mês de junho seja um mês abençoado, um mês de muitas curas, de muitas libertações, tá bom? Então, mais uma vez, a mensagem é sempre a mesma, né? Pode até ser repetitiva, mas é de coração. E Tia Ivoneide deseja que você fique em casa, que você se cuide, cuide de quem você ama, tá bom? Um beijo, um abraço apertado e Tia Ivoneide está aguardando aí as atividades respondidas no grupo, tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima tarde para todos vocês.